Boa tarde, meninos. Essa aula, ela é diferente, ela foge um pouco do nosso conteúdo, tá? É uma aula à parte, a pedido de um dos alunos, né? Ele pediu que a gente falasse sobre os carros elétricos, né? E aí eu trouxe para vocês o histórico dos carros, um breve histórico, na verdade. Então eu vou falar aqui para vocês o primeiro carro até os mais modernos, tá? O primeiro carro foi construído em 1769 por um francês, tá? E esse carro ele tinha essa aparência aqui, né? E ele era um triciclo, né, constituído para fins militares, era para carregar canhões, carregar coisas pesadas. Ele andava a uma velocidade de 4 quilômetros por hora, muito pouco, gente. Hoje poderia carregar até 4 toneladas, então ele era muito eficiente nos deslocamentos de coisas pesadas para a guerra, tá? E ele era assim, ó, ele tinha esse tacho aqui de ferro enorme, aonde era queimado, ele andava, era a vapor, parecendo com os trem que colocavam carvão e queimavam para o trem poder andar, é o mesmo princípio aqui. Em 1835 surgiu os carros elétricos. E a gente fica pensando que carro elétrico é coisa moderna de agora, não é, gente. Há muito tempo existiu o carro elétrico, tá? E esse carro elétrico ele foi construído também por um francês e ele já era mais potente, ele já andava a velocidade de 100 quilômetros por hora. E eles tinham a bateria, ao invés de funcionar com vapor, né? Ele tinha baterias. E essas baterias, elas fazem o quê? Elas transformam a energia química em energia mecânica. Tá? O problema desses carros elétricos era porque essas baterias não eram tão potentes assim. Então, você que tinha um carro elétrico em 1835, você não podia viajar, porque a bateria ia acabar e não era muito eficiente, tá? A duração delas. Esse aqui é um dos carros elétricos que era um dos modelos, né, que existia, e esse modelo ele foi desenvolvido por uma mulher. Muito legal, né? Em 1860 surgiram os motores de combustão interna, ou seja, motores que ficam dentro dos veículos. Esses motores até hoje a gente utiliza, são os que a gente utiliza hoje em dia. E ele foi desenvolvido por esse senhor aqui. Ele construiu o primeiro motor de combustão interna e depois esses motores eles foram sendo aperfeiçoados por outras pessoas, como esse aqui, o Marcos e o Otto, tá? E aqui a gente tem um esqueminha de como funciona um motor de combustão interna, que são os motores que nós temos na nossa moto, no nosso carro, no de vocês, né, que eu ainda não tenho carro. Olha só, aqui a gente tem o ciclo de 4 tempos, é um motor de 4 tempos. Por que é 4 tempos? Porque, ó, o primeiro tempo é a aspiração. Aspirar é, ó, sugar alguma coisa, né? Depois tem a compressão, depois a combustão e a exaustão. São os 4 tempos para poder a máquina se movimentar. Então, a gente tem aqui as válvulas, ó. Tem uma válvula aqui e tem outra aqui, ó. Aqui a gente tem a vela de ignição. E a gente tem o pistão, que é isso aqui, ó, esse cilindro aqui. Ou o cilindro, o pistão é isso aqui, ó. O pistão, ele se movimenta para cima e para baixo. Quando ele se movimenta, gira essa parte aqui, que é isso que faz o carro andar. O automóvel se mover. O que que acontece? Deixa eu apagar bem aqui rapidinho. A gasolina, ela vai entrar por aqui, ó. Essa válvula abre, né? E ela entra por aqui. Como ela é volátil, ela vai se misturar com o ar. Então, aqui vai ter uma mistura de gasolina e ar. Por isso que tem bolinha azul e bolinhas verdes. Uma representa a gasolina e outra o ar. O que que acontece? Quando o pistão se movimenta, vocês percebem aqui que ele se movimentou, ó, aqui nesse segundo ponto. Quando ele se movimenta, a vela de ignição ela vai ser ativada. Né? Quando ela é ativada, então a mistura que está aqui dentro, né, que é a gasolina e o ar, ela vai ser queimada. Quando ela é queimada, ela gera muito vapor e esse vapor empurra o pistão para baixo. Olha aqui, ó, foi o que aconteceu aqui. Empurrou o pistão para baixo, isso aqui vai movimentar. Aí fica sobe o pistão,
queima e ele desce. E assim vai. Aí depois, essa outra válvula aqui, ó, ela vai abrir e vai sair os gases. Esses gases que são os perigosos, esses gases que destroem a camada de ozônio. Porque é gasolina que nós temos aqui dentro, tá? Depois da produção, depois da criação do motor a combustão interna, outras pessoas começaram também a fazer isso. E uma delas foi esses caras aqui, ó. Eles são os fundadores da empresa Mercedes-Benz, que é uma empresa alemã de automóveis e ela é a mais antiga empresa de automóveis e veículos do mundo, tá? Ela tem esse logotipo aqui, a logomarca, né? É bem conhecida. E aí eles utilizaram o motor a combustão interna em um triciclo assim. Esse triciclo aqui, ele já era movido a gasolina, como os carros de hoje. Mais tarde, não tão mais tarde, mas quase na mesma época, o Henry Ford, que era um americano, ele fundou uma empresa, também uma companhia, para produzir automóveis em larga escala. E ele se tornou, dessa forma, um dos homens mais ricos do mundo. Isso aqui é um exemplo dos carros da Ford. E a gente reconhece, né? Se você assiste filmes de época, tem muitos carros desse modelo aqui. Aqui nós temos logomarcas de vários fabricantes. E desses aqui foram os que foram mais vendidos no Brasil em 2019. Tem muitos conhecidos. Olha aqui a Mercedes-Benz, ó. Indústria alemã, tá? Tem que Chevrolet, Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan. Números, gente. Hoje a gente tem inúmeras indústrias de automóveis. Aqui nós temos a evolução dos carros da Mercedes-Benz, do primeiro até o último. Eu vou soltar aqui esse vídeo pra gente ver. Pronto, né, gente? Vocês viram aí a evolução enorme, né? Mas tem muitos modelos, aqui só é um exemplo, tá? Agora a gente tem os carros ecologicamente corretos, que são os carros elétricos. Eles retornaram, tá? Saiu lá de 1800 e pouco para voltar agora a todo vapor. Esses carros, eles não liberam gases que desequilibram o efeito estufa. Eles não são a gasolina, eles são a bateria, tá? No Brasil, no mundo todo está sendo difundido. Na Noruega, 45% das vendas de carros são de carros elétricos, ou seja, quase a metade dos carros vendidos são elétricos. Na China, mais da metade, 55% de 400 mil carros são elétricos. No Brasil ainda está muito tímido esses números. Olha só,
De acordo com o dado do Detran de 2018, a gente só tem 300 carros elétricos em circulação. É muito pouco, gente. Agora, os carros híbridos, eles são um pouquinho mais. O que são carros híbridos? São carros que eles funcionam tanto é a gasolina quanto é elétrico, tá? Por isso que é híbridos. E o que acontece? A gente tem de 2 milhões de carros, 4 mil são híbridos, então também é muito pouco. E por quê? Porque é caro demais. Olha só, é muito caro. Vamos ver aqui uma comparação entre um carro elétrico da Toyota, que é esse aqui. Ele custa em torno de 125 mil reais. O Toyota Corolla, né, ele é compatível a esse carro, no sentido de motor, de quilômetros, essas coisas, né, essas coisas técnicas. E o Corolla custa só 85 mil, só não, porque é muito dinheiro também. Mas em relação ao elétrico, é muito mais barato, né? Dá quanto essa diferença? Dá em torno de 40 mil reais a menos, né? Então, as pessoas optam por comprar o Corolla, né? Vamos lá. Nós temos aqui um carro que ele é ecologicamente correto e ele é da Mercedes-Benz. É o último carro, gente. Vamos ver como é babado ele. Ele se chama Vision AVTR. Vamos ver aqui como é esse carrão. Depois de partilhar algumas imagens do automóvel durante o Consumer Electronics Show em Las Vegas, a Mercedes levantou finalmente o véu e mostrou ao mundo o protótipo do veículo elétrico inspirado no filme Avatar. O Vision AVTR é a fusão perfeita do homem com a máquina. O protótipo, um dos mais sofisticados do mercado, não tem volante. Quem conduz o veículo só necessita de posicionar a mão sobre o conjunto de sensores centralizados na consola central. O carro é movido por uma tecnologia de bateria revolucionária baseada na química das células orgânicas à base de grafeno, o que faz com que os materiais presentes na bateria sejam totalmente recicláveis. As portas transparentes e a iluminação frontal do veículo chamam a atenção. As pequenas aberturas na parte traseira são uma espécie de substituto das luzes, que mostram as intenções do motorista ao mundo exterior. Apesar de já haver um protótipo, ainda não há previsão de quando é que este automóvel futurista da Mercedes chega às ruas. Aliás, isso pode mesmo nunca acontecer. O Vision AVTR pode não passar de uma criação cujo intuito é demonstrar o que a tecnologia pode fazer em futuros projetos da empresa. Babado, né, gente? Certo, gente. A Tesla é uma fabricante de veículos totalmente elétricos. Ela é muito nova, foi fundada em 2003. Ela tem como um dos fundadores um dos homens mais ricos do mundo, que é o Elon Musk, tá? Essa aqui é algum dos modelos da Tesla. Eles são totalmente elétricos, gente. É o carro mesmo do futuro. E aí, no Brasil, já tem notícias de que a Tesla vai abrir uma filial aqui, só que não é para vender, né? As pessoas elas podem alugar 18.700 por mês. Então, para você alugar um carro desse, você tem que ter muito dinheiro. É assim. Qual é o carro mais caro do mundo? Esse carro aqui, produzido por essa indústria, Rolls-Royce. Esse aqui que é o nome do carro, é Botitel, uma coisa assim. Ele é muito caro, custa aproximadamente, eu vou falar até devagar, 145 milhões de reais. Só vai ser feito 3 unidades, é exclusividade esse carro. Ele pode ser usado como um barco, tá? Por isso que ele tem esse nome. E uma das pessoas que disse que vai comprar o carro, que já tem, né, já tá marcado, é a Beyoncé e o seu esposo, né, o Jay-Z. E é isso, gente, que eu tenho para falar sobre esses carros. Espero que tenham gostado da apresentação, que tenham conhecido um pouquinho de como funciona um carro, tá?
Beijos a todos e até mais.